Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Estamos estudando o livro Religião dos Espíritos e hoje vamos fazer breves comentários do capítulo 6, intitulado Alienação Mental. Mas, primeiramente, vamos à pergunta que está em O Livro dos Espíritos e que também foi colocado aqui neste capítulo. Depois iremos refletir sobre os comentários de Emmanuel. E essa pergunta, ela está no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal, é o título do capítulo, e o item é idiotismo, loucura. A questão 373, Kardec pergunta: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E os espíritos respondem: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades, é um estacionamento temporário. Então, vemos que tudo é equilíbrio nas leis divinas. Quando abusamos, quando nos equivocamos, quando nos desequilibramos e somos responsáveis, inclusive, pelo desequilíbrio de nossos irmãos nessa grande escola da vida, o que acontece? Repetimos de ano, voltamos, porém, convidados à correção. Então, Emmanuel, ele inicia os seus esclarecimentos dizendo assim: enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos, ou seja, dos nossos excessos, dos nossos exageros, dos nossos descontroles. E resultam de quê? Como surge? Vamos ao livro, então, No Mundo Maior, que é a quinta obra da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual, e que é uma obra voltada aos problemas mentais. E ali vamos ver, no capítulo 7, quando o instrutor Calderaro diz que, desde remota antiguidade, o homem compreendeu intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental, elas decorrem da ausência da alma à realidade. E ele diz mais, ele diz que, em verdade, todo desequilíbrio promana do afastamento da lei, isto é, a lei de causa e efeito está sempre presente em casos dessa natureza. E aí lembramos da questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que se deve entender por lei natural, e os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. A única e verdadeira felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nos desequilibramos. E os desequilíbrios geram consequências. E essas consequências irão exigir de nós o quê? Reparação.
Mas sendo nosso Pai infinitamente justo, misericordioso e que nos ama infinitamente, qual o meio que Deus nos oferece de reparar as nossas faltas? Reencarnando. Como vamos reencarnar? Em que condições nós vamos reencarnar? Lembremos, cada um segundo as suas obras. Então, Emmanuel, em seus comentários, ele afirma assim, que atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Vemos aí o ódio e inversão do amor, gerando tantos desequilíbrios. Por isso é tão importante nos esforçarmos para nos alinhar com as leis divinas. Porque se procurarmos as leis naturais que moralizam, passaremos a viver bem em todas as sequências de vida. Se esquecermos, seremos infelizes, assim como nos lembra a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que o homem só é feliz quando ele se aproxima das leis de Deus. Ele se afastando, se torna infeliz. Então, Emmanuel, ele vai nos falar também sobre os abusos, lembrando fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue de ouro, de sangue e ouro, ou seja, o apetite pelo ouro, que acabam corrompendo, desmoralizando, destruindo a confiança de um povo. E ele prossegue, legisladores despóticos, ou seja, prepotentes, que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo. E Emmanuel também vai lembrar daqueles profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime. Expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso. Também Emmanuel nos lembra dos artistas que venderam a sensibilidade, a cultura, degradando os sentimentos da multidão. E os homens e mulheres que trocaram o tempo do lar pelas aventuras da deserção, ou seja, renunciaram à oportunidade de ter um lar. A sua primeira escola de aprendizado, de reconciliação com o passado no presente, porque quantos estão ali no lar junto dos afetos e desafetos do passado no presente. Então, muitos acabam abandonando essa oportunidade, este lar, que é onde podemos ser para o outro um bom exemplo, e esse bom exemplo ele pode se estender, ele pode se multiplicar. E Emmanuel ele continua dizendo que muitos, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual, como os fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes, diz Emmanuel, da culpa em que se lhe agregam os pensamentos, ou seja, ficam presos ao sentimento de culpa. E aí, voltando ao livro No Mundo Maior, Calderaro, ele afirma que se o amor
emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Segundo Calderaro, nos lóbulos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Calderaro ainda lembra estados de culpa que acaba compelindo a zona de reminiscências do passado. O instrutor ele também vai esclarecer que a esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente aí desequilibrada, nos lembrando mais uma vez, né, que o porquê que desequilibramos, porque nos afastamos das leis divinas, porque colocamos as nossas vontades acima da vontade de nosso Pai, que tudo sabe, que nos criou e quer a nossa felicidade. E me chamou a atenção, além da questão que Emmanuel apresenta nesse capítulo, a questão 373, também a questão seguinte, a questão 373A. Porque é perguntado assim: pode assim um corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? E os espíritos respondem certo. O gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. Ou seja, não importa a inteligência ali. Se ele abusou, ele por vezes se torna um flagelo. Nos lembrando que a conquista dos valores morais não tem nada a ver com os títulos. E Emmanuel ele deixa muito claro em seus comentários. Em nota, Kardec, inclusive, ele diz: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que expiar. E o que é expiação? É um cumprimento de pena. É a consequência da prática do ato equivocado. Então, daí, frequentemente, afirma Kardec, lhes resulta uma existência inferior, a que tiveram e uma causa de sofrimentos. Emmanuel também, em seus comentários, ele deixa claro que a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra, em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, no corpo físico. E ele fala a cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Reencarnam com algum retardo mental, em condições bem difíceis, não conseguem falar, às vezes os seus movimentos são muito limitados, são bem reduzidos, muitos não conseguem expressar nenhuma reação, como Emmanuel diz, então estão em cela de tratamento, estão presos nessa cela de tratamento. Está tendo ali uma oportunidade de expiar na encarnação presente os seus equívocos do passado. E a família, inclusive, tem um papel fundamental, fundamental. Inclusive, Emmanuel, em seus comentários, ele diz assim: todos vós, desse modo que recebeste no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura
porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado. Então, Emmanuel nos dizendo que nos reunimos com aqueles corações que são necessários para o nosso aprendizado, que são necessários ali, que nós estamos ali no papel de acolher, de ajudá-los, de aprender, inclusive trabalhar em nós a paciência, de inclusive trabalhar em nós a renúncia, o amor, porque na maioria das vezes, Emmanuel deixa claro, são laços enfermos do nosso próprio passado. Inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Ou seja, precisam de muito amor, de muita atenção, de desprendimento, né, nosso, precisa da nossa contribuição para que eles possam retornar à bênção da liberdade e para a glória da luz. Esses que recebemos com alienação mental, na verdade, trazem almas humanas mais inteligentes do que podemos pensar, do que podemos imaginar, mas sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma em que o mudo, aquele que não fala, sofre, né, a impossibilidade de falar. Então, para concluir os nossos breves comentários, nós compreendemos que se aqueles que se desviam do campo, por exemplo, da política, da influência de um grupo religioso ou não, ou se, por exemplo, eu desviei, eu contribuí para que uma pessoa ou outras pessoas desviassem do caminho do bem, se eu contribuir para atrapalhar a jornada do outro, eu vou precisar consertar, eu vou precisar corrigir. E como é que eu vou corrigir? Será pela dor? Não. E por quê? Porque a lei de Deus é a lei de justiça, de amor, de caridade, não é a lei de talião. Não é a lei do olho por olho, dente por dente, mas é a lei que nos convida, que nos impulsiona a corrigir os nossos erros, nos corrigindo, reformando, transformando aquilo que está dentro de nós, para que possamos nos alinhar com as leis divinas que estão aonde? Em nossa consciência, né? E assim vamos aprendendo que sofremos as consequências de nossas ações equivocadas. E assim, meus queridos irmãos, concluímos nossos breves comentários deste capítulo, deixando como sugestão de leitura o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e lembrando que o livro Religião dos Espíritos, ele faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. Agradecemos aos que puderam assistir ao vivo, agradecemos desde já aqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Rogamos a Jesus que possamos ter uma noite de muita paz, que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Muita paz.